Foi. Banda Nuna, um prazer estar recebendo vocês dois. Obrigado pela entrevista, primeiramente. Eu queria começar perguntando um pouco, para quem não conhece vocês ainda, um pouco, e participação especial também, um pouco da história da banda, como é que tudo aconteceu. Foi uma zona. Então, vamos começar. A gente teve uma banda que começou de cover há 13 anos atrás. Foi. Foi uns 13 anos atrás. O Marcelo já tocava há muito tempo na noite, ele sempre teve muita experiência com isso. E aí ele estava procurando vocalista, e aí ele me achou ali no meio, ali, tipo, fazendo uma audição numa escola de música e tal. Eu falei, você quer fazer parte de uma banda? Eu falei, lá no Na Mata Café, em São Paulo, não sei se a galera lembra aí, enfim. Uma casa de show que tinha. Nossa, perto da 9 de julho ali. Aí eu falei assim, tá bom, bora, vamos ter uma banda então. E aí a gente começou a tocar muito cover. Foi em 2020 a gente começou, 2022 a gente começou a ter autoral, né? Depois de bastante tempo, assim, foi, voltou, etc. A gente começou a ter autoral. E aí a gente começou a seguir, gostar do rolê, assim, tipo, ter a nossa identidade. A gente começou fazendo, tipo, um cover de Valerie, que era bem, tipo, desconstruiu a música e construiu outra coisa, assim, com um monte de backing vocal, na época a gente tinha até outro vocal com a gente. E aí... A música, a Valerie tem uma história legal, que acho que foi o nosso pontapé inicial, uma virada de chave, digamos, né, do cover pro autoral, que um grande amigo nosso também, apoiador, o Ivan Sader também, que ele trabalha na Kiss FM, então ele tem um programa, o Rock Diversão, né, então ele acabou assim, né, soltou ali por que vocês não fazem uma, né, faz uma aí pro programa e tal, enfim, e a gente tava nessa de cover, será que vai, não sei o que, bom, decidimos, não, vamos fazer uma versão, qual versão? Aí escolhemos Valerie da Amy, e aí fizemos meio que uma pancada dela e soltamos, e aí despertou meio que assim, poxa, a gente tem um esquema criativo aqui que a gente poderia explorar um pouco mais. E aí a gente começou a fazer essa migração aos poucos também, né? Tomando decisões, né? E aí vendo quem ia ficar na banda, quem não ia, essa questão autoral, de cover, enfim. Aí começou a jornada. Legal. E, gente, só uma sensação, parece que eu tô olhando pra cá, mas é porque a tela tá aqui desse lado, tá? Quando tiver, parecendo que eu tô olhando pro lado, tá? A gente já bem acostumado, tá? Esse daqui é a nossa vocalista aqui, ó, é a Kombi. E, bom, Vozes, que é o novo lançamento de vocês, né? Ele fala sobre um momento delicado, mas ao mesmo tempo poderoso, que é quando apenas sobreviver deixa de bastar e viver passa a ser uma escolha. Em que lugar emocional essa música nasceu? Como é que foi a história dessa música? Isso daí nasceu muito de algumas vivências que eu tive. Não só eu, acho que todo mundo acaba vivendo isso, né? Que eu tive 2 momentos na minha vida, né? Então, um deles foi quando eu tava na faculdade, eu ia virar acadêmica, e assim, tipo, eu nunca fui uma pessoa de ler muito livro, de tipo, nossa, mega intelectual, eu aprendo as coisas meio que na raça, etc. Mas eu sempre gostei muito de exatas e tal. E eu me sentia meio julgada, assim, de não ser que nem toda... Por incrível que pareça, assim, a academia, ela é um lugar que tem muita vaidade intelectual, assim. Então, eu ficava correndo atrás do rabo ali, tentando ser uma pessoa que eu meio que não era. Foi quando eu entrei na banda. Então, essa época, mais ou menos, ou foi um pouquinho depois, assim, eu entrei na banda. Peraí, bebê. Ai, que pesada. E eu conheci o Marcelo e eu percebi que tinha um monte de gente que era meio que parecida comigo, entendeu? Eu falei assim, nossa, talvez eu não precise ficar lendo filósofos e filósofos e filósofos e filósofos para virar uma pessoa decente. Talvez o que eu seja hoje já seja suficiente, né? Então, foi um momento da minha vida que, tipo, impressionante, assim, como eu fiquei mais feliz. Que é uma virada de chave, assim, cara, você se liberta de um negócio que estava te prendendo e você nem sabia que o negócio estava te prendendo. E você descobre uma outra vida. Então, é uma música sobre convidar as pessoas para essa virada de chave. Então, ela é densa, mas ela tem também um lado muito leve, que é quando você tem essa virada de chave e você fala, cara, vem para esse lado aqui que ele vale a pena, entendeu? Foi um relato da sua vida, então, que você realmente passou por aquilo. 2 vezes.
2 vezes. E o que fez desse momento o momento ideal pra vocês lançarem essa música? Vocês sentiram que era a hora de lançar essa música? O Marcelo fez uma. A gente sempre começa com a parte, em geral, tá? A gente começa com a parte instrumental. Então ele começa ali a brincar com o negocinho faz a guitarra, não sei o quê. E essa música, ela ficou muito pra cima. Em geral, eu pego dessa a sensação que ele tá colocando ali naquela música e eu falo assim, nossa, isso daqui me remete isso aqui. Então deixa eu fazer uma letra sobre isso daqui. Então tem. Em geral, esse é o processo que a gente segue, assim. Aham. Foi isso que me bateu, assim. Eu comecei a pensar em algumas ideias, não, algumas vêm de primeira, outras não vêm de primeira, assim. Mas essa foi a que eu desenvolvi em cima desses riffs que ele fez, assim. Porque a música já estava legal de cara, assim. Ela estava muito legal de cara. Eu falei, gente, isso aqui merece uma letra pra cima, né? Não dá pra falar assim, ah, nossa, vou cortar meus pulsos, não sei o quê. Não merecia isso, ela merecia uma coisa mais alegre. Sim. E eu não gosto de cantar, eu não gosto de falar sobre a vida. A vida não é simples, a vida não é fácil. Acho que todo mundo sabe disso, mas é sobre, tipo, a vida vale a pena, entendeu? Sim. Mesmo ela sendo difícil, ela vale a pena. Então eu queria colocar isso na música. Então eu traduzi esses momentos que eu vivi, que não foi, esse foi um exemplo que eu te dei, mas eu tive outros na minha vida, e eu acho que terei mais outros também, né? Que é um momento que você começa a patinar em cima do mesmo lugar. E eu queria traduzir sobre tanto para falar para as outras pessoas quanto falar para mim mesma no futuro, do tipo, lembra quando você cruza, fica tudo muito leve, tudo muito fácil, apesar de ter sido difícil. Mas você nunca teria chegado nesse lado fácil se você não tivesse feito esse difícil. E você acaba trazendo até um alívio, né, pra pessoa, né? Porque aquilo, a gente sofre tanto, mas olha o lado bom, né? É exatamente isso. E teve 2 elementos que eu listei aqui que eu gostei muito, que é, vocês fazem referência, né? Como o gole na vista, né? E a substância que não tem gosto de nada. Vocês usam essa referência na letra de vocês. Como vocês chegaram nesses símbolos para falar da renovação e da cura? Por que vocês escolheram esses símbolos na letra? Porque teve um momento na minha vida que eu comecei a ter muita depressão. Uhum. E que, por, assim, motivos de trabalho, eu não me senti... Gente, assim, todo mundo vai sempre viver a mesma coisa, que é a gente não se sente pertencendo, a gente não se sente suficiente. Muda a pessoa, o assunto é sempre o mesmo. E comigo não é diferente, com ele não é diferente. E aí eu comecei a patinar, mesmo depois daquele episódio que eu acabei de relatar, eu comecei a patinar em cima do mesmo lugar, não me senti suficiente, etc. Eu falei, tem alguma coisa errada comigo. Aí eu comecei a investigar, eu tive coisas na minha família de pessoas que precisaram de remédio e tal. E eu comecei a tomar um remédio para ansiedade. No meu caso foi isso, mas não é esse o convite, né? O convite é, às vezes você vai começar um esporte, vai mudar a tua vida, às vezes você vai terminar um namoro, vai mudar a tua vida, às vezes você vai mudar de emprego, vai mudar a tua vida. O convite é você dar a virada de chave. No meu caso, foi isso. E realmente é um remédio que não tem gosto de nada. Então, assim, mas ele me faz tão bem, entendeu? Sim. E aí eu convido as pessoas para isso, assim, que é o dar um gole, justamente para mim dar o gole com água com o remédio. Então ele foi bem literal. Então eu peguei momentos diferentes na minha vida, mas esse daí, e eu não sei nem explicar. Eu tô cantando ali e falo, não, nem gosto de nada. Aí vem assim uma coisa assim, sabe? Tipo, vem a letra, um pedaço da letra junto com a melodia. Legal. É o processo de osmose, né? Que parece, né? Que ela vai vindo pra você dessa forma. E eu até brinco isso, que cada artista tem o seu processo de criação. No de vocês, vocês planejam a música, tipo, a gente vai falar sobre tal tema, ou não? Ela vem de repente, o assunto. Então, assim, o processo que nem ela falou no início, a gente começa a pensar nas harmonas, né? Então, pensa na harmonia, que já começa a dar uma pitada de melodia, da onde ela quer ir. Então, eu sempre pergunto, e aí, Nô, você gosta disso? O que você acha e tal? Sem pensar em mais nada, só na harmona, tá soando bem, tá bonito isso e tal. Porque depois a gente vai colocar guitarra, vai sujar, aí a gente vai ver, eu preparo a bateria também, então vai ser mais acelerada, não vai? Então, pop punk, rock, enfim. E aí depois, pô, beleza. Aí encaixou isso, né? Consegui ganhar ela na harmona. Então, beleza. Agora
pô, isso aqui me remete a tal coisa, que nem ela falou, né, há pouco tempo ali. Pô, gostaria de falar disso e daquilo, acho que isso remete a isso, vamos contar uma história disso, pá, acho que tá vindo uma coisa nesse sentido. E aí a coisa vai fluindo. Depois a gente grava uma pré, eu gravo uma prézinha e ela fica em cima daquilo, pensando, né, enfim, criando em cima da harmonia da música, que, ó, depois terá outros ajustes com o produtor e tudo, enfim, isso é só a parte embrionária da coisa. O legal é que quando a gente vê a música final, né, o produto final, a gente não sabe o processo que teve até chegar nele, né? Isso que é bacana. Foi um bom processo até chegar. Inicialmente essa música ia ser eu falando comigo mesma, né? Uhum. Mas aí, às vezes você vê, tipo, porque eu falo larga amigo desse desespero, era para ser larga menina desse desespero, eu ia estar falando comigo. E aí o Marcelo falou assim, você não faz um convite mais amplo em vez de você só falando com você mesmo? Aí eu falei, nossa, no começo, assim, feedback das pessoas que estão próximas a gente sempre odeia, né? A gente nunca quer o feedback. Mas aí fez sentido, assim, eu falei, não, acho que fez sentido. Eu tô falando. Você não vai se achar depois, né? Não. Não é verdade, ele vai se achar. Mas mas daí eu acho que assim fez muito sentido, assim, convidando as outras pessoas para vir desse outro lado do hemisfério, né? Então é uma construção mesmo, assim, é muito engraçado. O engraçado dessa música é que ela foi uma das últimas que a gente compôs, né? Então, assim, a gente já estava separando outras músicas, né, para o que vai ser o nosso álbum. A gente pretende lançar 3 singles e isso vai ser um álbum no final do ano. E ela não estava. Ela meio que apareceu no nosso processo. Beleza, vou fazer uma música hoje e tal. Aí começou a sair ela, enfim. Aí ela gostou, eu gostei. Falei, pô, vamos mostrar para a galera para ver se tá dando esse impacto mesmo, né? Se a gente puxa ela para uma produção de verdade ou deixa ela um pouquinho aqui de stand-by. E que a galera começou a ouvir e na hora falou, não, peraí, acho que isso aqui a gente tem que trabalhar e tal. Então ela já entrou na frente de algumas outras aí que a gente ainda vai trabalhar. Ela pulou na frente e vai ser a primeira a ser lançada. Então, assim, ela nem estava muito nos planos e acabou sendo a primeira. Legal. E uma coisa que chamaram a atenção é que sobre a crítica, né? Sobre quem tá próximo de vocês e também sobre a questão de que a música era um monólogo que vocês decidiram abrir para interpretação de todo mundo. E é uma coisa que a arte é muito abstrata, né? Vocês podem pensar uma coisa, quem tá ouvindo vai imaginar outra. Isso. O que vocês esperam que o público sinta ao ouvir a música de vocês? A expectativa de vocês sobre a música? Eu espero que, assim, independente da interpretação, por exemplo, esse negócio do tem gosto de nada é uma coisa que gera muita curiosidade, né? Uhum. E até o Sully, que é da nossa banda também, tipo, até tinha falado assim, ele não tinha ideia sobre o que era, né? Até eu falar para ele sobre o que eu tinha escrito, mas independente, eu acho que o que eu quero passar da vibe, assim, é justamente essa questão mais animada, assim, porque a gente sempre a gente beira ali um pop punk, digamos assim, um emo, às vezes, só que a gente não tem a vibe de ser muito para baixo, assim, é sobre, a gente quer, eu e o resto da banda, a gente quer passar uma ideia do tipo, o seu protagonismo em ser feliz. Porque, assim, tem muita coisa que você, às vezes, está sofrendo e que, tudo bem, talvez tenha culpa do contexto. Mas você acha que você não podia ter feito alguma coisa diferente para você sair desse contexto também, entendeu? Então, assim, é claro, tem coisas no mundo que acontecem que são uma porcaria, uma merda. Não sei se eu podia falar isso. Pode falar, vontade. Que é uma merda e tal, mas, assim, você também consegue sair disso. Então, não é sobre você sentir pena de si mesmo, assim, porque todo mundo passou por coisa muito difícil. Você deve ter passado, eu passei, o Marcelo também, cada um passou por um contexto diferente. É uma etapa comum da vida. Exato. E assim, é sobre você não ficar parado. Ó, o Porsche tá sendo bom. A gente tem 6 cachorros, tá? Só pra avisar. Eu tenho uma, já não aguento também. Uma? Não, filho, você tem que ter 6. Um dormindo na tua cabeça, outro dormindo aqui do lado, assim, ó, fica tudo com calor, no meio da noite você começa a suar. Mas eu queria passar essa mensagem mais feliz, assim, sobre o copo cheio, sabe? A metade do copo cheio. Acho que, assim, essa parte da Manu mais densa da música, o que eu gosto da nossa banda de querer passar é justamente o lado da diversão, né? O lado do pop punk também, do punk também, do rock e tal, mas da diversão em si.
né? Então, acho que o tempo passa muito rápido para todo mundo, né? A gente está só de passagem aqui. Então, acho que o máximo que a gente conseguir aproveitar e resolver logo os nossos problemas para realmente aproveitar a vida, porque a gente está aqui para conseguir aproveitar a vida, né? De uma forma. Acho que essa foi a dádiva que nos deram aí. Se a gente está aqui respirando, trabalha e tal, mas a gente tem que aproveitar isso também de alguma forma, né? Então, acho que esse é o espírito que a gente gostaria de passar para todo mundo. E é uma coisa que pouca gente pensa, né? Porque a música em si, a sua história, começou como uma coisa negativa, né? A gente, quem vê de fora, acha que é uma coisa negativa, mas como você transforma isso em uma coisa boa, né? E tentar amenizar para você mesmo isso. É exatamente isso. A nossa uma das primeiras músicas que a gente fez foi A Vida Tem Jeito, né? Que foi lá do começo, que ela é justamente, ela é bem o suco do que a gente sente, assim, cara, talvez a vida seja uma merda, mas ela ainda tem jeito, assim, você tem como você lidar com esses problemas e conseguir ver a felicidade do dia a dia, assim. Não, a gente tem música de raiva também. A gente tem Faz o Favor, que dá, assim, na boa, tem vontade de mandar algumas pessoas se fuderem na vida, assim, tipo, ai, sério que você fez comigo? Mas a gente não fala isso, a gente só fala faz um favor. Não, tem um Faz um Favor, vai se fuder. Sim, mas... A gente manda de forma educada. Exato. Por favor. E aí o complemento vai por ele e deixa a música falar por si, entendeu? Sim. Acho que aí é para todo mundo também, enfim. É que aí cada música tem seu rolê, tem a sua ideia, tem o nosso sentimento de momentos que aconteceram, né? Enfim, tem balada, tem muita coisa, mas aqui a gente tá falando de vozes. Deve dar uma satisfação enorme você fazer uma música e falar, fiz essa música para você. Ai, nossa, deu, nossa. E posso te falar, nem sempre eu faço para uma pessoa específica, às vezes eu pego combinados de. Porque assim, a gente tem muita gente merda que a gente conhece ao longo da vida, né? Do tipo, ai, sério. E assim, não, tem pedaços de letra que às vezes que eu coloco que são para pessoas diferentes. E nem sempre a pessoa é 100% uma merda, mas às vezes eu tô falando como se eu pintasse aquela situação que aconteceu com aquela pessoa como se aquilo fosse 100% da pessoa. Então, assim, você abraça um sentimento, às vezes, muitas vezes, que você pegou de um flash, de um pedaço de um relacionamento, e você finge que aquilo ali é a pessoa inteira, entendeu? Só para você se inspirar e fazer a música. Mas, ai, dá vontade. Tem uma galera que puta que pariu, né? E você define a canção, né, como, eu até fiquei curioso, que é como um mergulho na jornada de quem decide atravessar o espelho do próprio isolamento. O que significa para vocês encarar esse reflexo, esse espelho na música de vocês? Você diz na música em geral ou em vozes? Em vozes, no caso. Olha, não sei se eu vou responder essa pergunta, mas eu acho que o nosso maior inimigo em geral é a gente mesmo. Sim. E eu não estou falando aqui de uma questão ai, nossa, você deveria superar isso mais cedo. Eu acho que a gente supera quando a gente está preparado a superar alguma coisa. Mas, por exemplo, da minha experiência aqui, é sobre a gente começar a aprender mais rápido quando a gente tem que começar a superar alguma coisa. Então, por exemplo, esse pedaço que eu contei no começo da minha vida, que foi o momento mais difícil de eu superar, que foi sair de uma galera que eu nunca, não tinha nada de errado com essas pessoas, tá? É só que eu nunca ia me encaixar. E eu sempre me sentia deslocada. Então, esse período foi muito tortuoso para mim, mas é sobre a gente aprender para o próximo ser um pouco mais fácil. E o próximo foi um pouco mais fácil. Mas foi difícil. E aí o próximo vai ser mais fácil ainda, mas ainda vai ser difícil. E é sobre a gente conseguir evoluir, né? Que eu acho que é clichê, mas, gente, clichê, é verdade. É isso aí. Se é clichê, é porque é verdade, né? Então, assim, é um pouco sobre essa virada, assim. Então, eu queria muito trazer essa questão do aprendizado, e eu conto muito sobre a minha experiência, porque eu acho que a gente tem bastante sentimento, né? A gente consegue colocar muito sentimento em cima do que a gente sentiu, né? E eu acho que quando você deixa uma letra um pouco mais, não é genérica, mas ela abre para um genérico. Às vezes as pessoas conseguem se identificar em situações diferentes. Por isso que eu falo sobre a dor de você cruzar um lugar e sobre você vem para cá que desse lado do hemisfério tá tudo bem, tá tudo colorido, etc. Então é um pouco por aí. Não sei se eu respondi a sua pergunta direito. Entendeu? Mas... E uma questão também que eu peguei é uma pegada muito pop, funk e rock, né? A música de vocês.
Isso. Ele é o rock. É no setor dele. A pop sou eu, o punk aqui tá aqui no meio e ele é o rock. Mentira, a gente gosta de rock, a gente gosta de pop, os dois. Eu ouço mais pop e ele gosta mais de rock, mas a gente, na nossa era ali de cover, a gente tocava AC/DC, que eu adoro AC/DC. Guns, a gente tocou Metallica, mas é pouquinho, né? Mais baixo. Mas tocou um monte de coisa. No final, os dois tinham um pouquinho de cada um. Tem um DNA de cada um. Eu gosto bastante de pop, gosto das moças que cantam, Whitney Houston, Mariah Carey, enfim, Aretha Franklin, que é a escola dela de música, enfim, eu sempre gostei dessas donzelas, das moças que dessas cantam. divas aí que cantam e tal, até coisas mais modernas, né? Demi Lovato, tem a Taylor Swift que ela adora também, e eu acho assim, interessante dentro de um contexto, um cenário, Katy Perry, eu gosto muito da Lady Gaga, eu acho que é uma artista incrível, nesse universo pop, entre outros, né, assim, Maroon 5 também entrando, né, nessa onda, mas a minha escola é outra, né, minha escola é literalmente do punk, do thrash metal, dessa turma aí, de Metallica, Suicidal Tendencies, a Green Day, por exemplo. Esses caras que cantam e tal. Esses caras aí, esses carinhas aí. Não são só as moças. Não, ele tava... essas moças que cantam... São os senhores agora, né? São senhores agora, são os senhores aí. É aquela pedra que eu falo, roupa nova já foi nova. Exatamente. Então, Mas dá uma lavada, às vezes, né? Bandaça essa também. Bandaça essa aí, roupa nova aí. E a música que eu ia falar, ela acaba sendo junto com a mensagem, né? Tem vários elementos que ajudam, né? O vocal, o estilo, que ajudam a transmitir essa mensagem. Vocês falaram que primeiro começa com o instrumental, depois vem o resto da composição. Mas o que fez vocês verem que esse estilo combinaria bem com a música? Foi algum elemento específico que vocês pegaram? Acho que a gente foi evoluindo para isso, tá? E aí essa história é bem... Quando a gente começou a fazer música, era uma salada. Virou... era tudo... Valerie, eu acho que deu muito certo, porque eu sempre gostei de vocal, de vocal bem melódico, assim, tá? Então, porque, de novo, vem a minha escola de música de canto, de técnica vocal, é da Mariah Carey, Whitney Houston, Aretha Franklin, por aí. Mas o meu gosto vocal sempre veio de country. Você nem mencionou, olha só, não me conhece. Mas o country, ele é muito melódico também, então tem uma coisa um pouco nessa vibe, assim. Então, a Vida Tem Jeito já ficou um pouco assim. Só que a gente ainda não tinha um estilo, assim. Então, quando a gente começou a se lançar no mercado, vieram os feedbacks do tipo assim, olha, vocês têm que... como é que o estilo de vocês... Quem são vocês? E a gente não sabia explicar, entendeu? E a gente foi descobrindo isso aos poucos. E aí, isso foi engraçado, porque, assim, entre a gente, sai gente da banda, porque é normal, né? Uma família se construir. Naturalmente, passam pessoas que fazem parte da história da banda e saem pessoas que também, às vezes, não faz mais sentido para elas, mas tá tudo bem e nunca tivemos problemas com isso. Mas numa dessas pegadas, a gente começou a pensar assim, tá, mas quem que é a gente? Como que a gente é de estilo, assim, de vida, etc. Então, a gente começou a pensar um pouco, a gente tem punch, mas a gente é feliz, mas a gente sabe que tem merda na vida ao mesmo tempo. E a gente começou a desenvolver um estilo que era um pouco meio... O pop punk veio muito pela roupa. Então, a gente falou, olha, eu gosto de cor, eu sempre gostei de cor, eu sou super colorida, eu tenho todas as cores neons de alfaiataria, eu vou trabalhar com essas cores. E aí a gente começou, a gente tinha stylist na época, né, que fazia as roupas pra gente, e aí eu comecei a pichar as roupas também. Eu comecei a fazer as roupas, no caso, assim, tipo, todas as fantasias, os figurinos, eu que comecei a fazer. E a gente começou a ter essa pegada um pouco do tipo, eu falei, olha, eu quero, assim, Versace casou com a Arlequina e eles tiveram um casamento dentro do Circo du Soleil, tomando um ácido. Isso que eu queria de imagem da banda, entendeu? E aí a
música foi transparecendo junto, então, e não foi nem pelo estilo, tá? Eu acho que as coisas começaram a crescer juntas, a gente começou a ter esse estilo, e é muito engraçado, assim, e até por isso que Vozes faz tanto sentido agora, que é assim, cara, você se acha, mesmo depois de tanto tempo você tentando se achar. Uhum. E isso deve ser uma das perguntas mais difíceis de se fazer para uma banda, né? Como é que você rotula o seu som, né? Porque tem tantos rótulos hoje para você tentar encaixar o grupo. Isso deve ser muito difícil. Assim, isso é muito complicado, porque comercialmente você tem que se colocar em algum lugar, né? Para fazer. E ao mesmo tempo, eu fico falando aqui do pop punk, mas se a gente ouvir bem o nosso som, ele não é aquele pop punk autêntico, né? Que, sei lá, vou pegar o quê? Um Blink, e entre outras bandas assim, que tem uma similaridade, né, entre elas. Você fala, pô, isso aqui é o punk mesmo, né? Pô, original e tal, enfim. Eu acho que a gente passa um pouco por Paramore, né, também, então que tem uma diversidade sonora um pouco maior, não só pelo vocal feminino, mas acho que essa diversidade musical também. Eu gosto muito da batera do punk, né, eu acho que é uma coisa que a gente converge muito, que é a batera do pop punk, do punk, a gente gosta muito, que é uma batera mais acelerada e para cima, então ela já vai puxar a música para cima. Eu, se deixar, eu só vou fazer música para cima, mas aí tem que dar um freio e tal, então acelera aqui, etc., acelera lá, segura aqui e vai, mas eu acho que é nesse sentido, né, então, assim, é difícil falar, a gente está buscando a coisa mais original possível, né, que seja nossa, a gente não quer reinventar nenhum estilo musical, mas, ao mesmo tempo, eu tenho pitadas do punk, uma pitada de pop punk, uma pitada de pop, uma pitada de rock pop, e não sei o que mais, de repente até alguma coisa de metal, que tem coisas que a gente vai lançar aí, entendeu? Sim. É difícil falar, entendeu? É uma mistura disso tudo, né, dentro desse universo. Né? E no final é isso que cria a autenticidade, né, realmente. É o que a gente de cada um. Né? Que é a nossa autenticidade disso, né? Foi o que eu falei para o Marcelo, eu falei assim, eu acredito muito num negócio que, assim, é claro que existe o mercado, a gente tem que conseguir navegar o mercado, mas o meu ponto é mas a gente tem que ter um tanto que a gente está sendo a gente, porque isso é o que é ser original, é ser você mesmo, você ser você mesmo é ser original. E eu te digo com maior tranquilidade que a gente está fazendo o que a gente adora as músicas que a gente faz. Quer dizer, quando você coloca para tocar ali enquanto a música não está pronta, aí eu não adoro tanto, eu prefiro que a música esteja pronta, porque às vezes o Marcelo coloca a música para tocar ali no churrasco e eu, tipo assim, eu sou só cantorolando uma ideia que na minha cabeça faz sentido, de ninguém mais faz, e ele bota para tocar, mas tirando isso, eu acho que a gente tem uma personalidade que já está bem pronta ali, sabe? E é claro que vai evoluir, mas eu concordo com o Marcelo, assim, e fora que eu acho que as nossas músicas, elas são diferentes entre si. Você tem as músicas, você ouve, porque tem banda que você ouve que, assim, parece que é sempre a mesma música, entendeu? Ou pra gente é sempre a mesma música. Talvez pra outra pessoa, a pessoa ouça a nossa música e seja tudo a mesma música. Só muda o conteúdo, mas o ritmo, se tá ouvindo no Spotify, é o mesmo ritmo contínuo. Você acha isso também? Não, porque eu não quis pagar de arrogante, porque, assim, às vezes eu tô soando a mesma coisa. Tudo bem, a gente paga junto. Tá bom, beleza. Mas então, uma pergunta sobre a história o grupo, a história da banda, vocês falaram, né? Vocês, em 2021, que vocês começaram com a autoral, certo? Isso, foi a gente começou, por aí, 2021. 2021 a gente encontrou uma galera que falou, porra, vamos fazer um som e etc. Tava acho que meio na pandemia, essa história aí. Era 20, né, que a gente... então foi em 20 para 21, tava meio que na pandemia essa história e tal, tava todo mundo meio, porra, né, sem poder sair e fazer as coisas. Ninguém entendendo o que estava acontecendo. Ninguém entendendo. A gente tinha um contato com uma galera, o pessoal do trabalho foi todo mundo para casa, né? Ficou todo mundo... Tava jogando Jockey Pô consigo mesmo, todo mundo, né? Em casa e tal. A gente tinha acabado de se mudar para essa casa aqui, então que tinha até um espaço um pouco aberto, que permitia também a gente conseguir encontrar as pessoas, enfim, de uma forma um pouco mais segura do que um apartamento que a gente morava, que era super pequenininho. Então a gente acabou mudando, então a gente conseguiu um espaço.
isso também permitiu a gente ter um contato e de repente, dali startar alguma coisa. Sim. Então... Mas, apesar disso, desculpa, apesar disso, foi difícil começar nessa época da pandemia? Ou não? Vocês conseguiram? Eu acho que assim, com o ambiente. Foi Acho difícil. que assim, não, assim, foi difícil pelo contexto, mas a gente não tinha dificuldade de relacionamento, né? Porque a gente já conhecia as pessoas, já eram amigos nossos, então assim, não teve a dificuldade de você ter que conhecer pessoas do zero, a gente já conhecia as pessoas. Um pouquinho antes da pandemia já estava rolando alguma coisa, entendeu? Da gente, vamos voltar pro game, vocês querem fazer e tal. Vieram me procurar para a gente tocar e montar, fazer um projeto, né? E eu já tinha tocado na noite muito tempo e tudo, eu estava focado em outras coisas naquele momento. Aí eu falei para a rapaziada, eu falei, olha, eu só volto se for para voltar de verdade, entendeu? Se é para voltar, vamos voltar pro game mesmo, lançar um produto de verdade, né? Uma banda mesmo, enfim. E os caras abraçaram. Só que aí tudo bem, né? Vamos começar com cover e tal, e vamos achando a cara, né? Aí mudou pessoas e tal. Aí a gente iniciou nesse processo, foi entrando, saiu um, entrou outro, e aí a gente foi criando a forma, teve uma forma inicial, né? Que durou um tempo, um ano e pouco, e aí ela já foi tomando outra forma também, que aí foi indo mais para perto de onde a gente está hoje, né? Então teve essa parte aí. Sim, e dessa época pra cá, o que vocês acham que mais evolui em vocês? É o som, identidade, forma de olhar vocês mesmo como banda? O que você acha? Tudo, qualidade do cabelo, tudo melhorou. Eu acho que, além da qualidade do cabelo, que melhorou bastante. Não, para com isso, é o seu cabelo, não o meu cabelo. O meu cabelo tá ótimo. Olha, você viu que... Olha que motherfucker. Eu acho que, além de tudo, né, a gente passou por esses percalços de saída de integrante e tal, enfim, com a gente conseguiu centralizar, mas acho que o que acabou dando um norte pra gente foi trabalhar com pessoas mais profissionais ao nosso redor, né? Eu acho que a gente sempre buscou isso, né? Que nem eu falei há pouco, a gente queria voltar pro game, eu só volto pro game se for de verdade. De verdade é profissionalismo, né? Então, trabalhar com pessoas profissionais ao redor, trabalhar com produtor musical, eu acho que aprendeu muito. A sua ideia não é a única, você não é o centro do universo, entendeu? Então, assim, você pode até ter uma ideia interessante, mas se aquilo não for lapidado, também não vai chegar em lugar nenhum. Então, a gente precisa aprender a trabalhar com outras pessoas, então foi muito importante, né? Então, essa parte, a gente trabalhou com o Tadeu Patola também, que acabou virando um grande amigo nosso, enfim, a gente adora ele, a gente lançou 3 músicas com ele, hoje a gente está com o Vini, então, o Vini Nalon, né, que assim, é um processo que vem acontecendo e a gente amadurece nesse sentido com essas pessoas também, né, que são muito experientes de mercado, literalmente, né, são pessoas que literalmente estão no mercado, já trabalharam com grandes sucessos e hits, então tem muita coisa para aprender ainda, né, e a gente já aprendeu muita coisa nisso, mas aí eu falo de linhas gerais, né, ter assessoria de imprensa desde o começo, puxando a banda para um lado de postura, de imagem, olha, mas vocês precisam ter isso, ter aquilo, entendeu? Vocês não estão se colocando da forma como normalmente os artistas se colocam. Enfim, então é todo um processo, né, que ajuda muito para começar a chegar. Eu acho que a gente tem que evoluir muito ainda também, mas a gente busca esse caminho, né, de evolução. É meio que vocês acabam se conhecendo, né, a partir desse caminho. Nossa, total, assim. E é muito, assim, eu sempre falo que é muito difícil você casar com alguém, né, morar com alguém, e banda é isso. Banda, o produtor, tá ali, ele não tá ali falando, tipo, eu acho que é melhor você colocar outra camiseta. Não, ele tá falando assim, ó, sabe essa dor sua que você tá sentindo agora? Tipo, aí ele bota o dedo na ferida e você fica tipo, ai, que dor. Mas, assim, você dá uma evoluída que é muito engraçado. Desculpa, essa daqui é a Fusquinha. Fala. É a Fusquinha. Ela pediu colo. E ela é uma porpeta, gente, muito pesada. Mas... pode continuar. Não, pode falar, acho que já... Tem uma frase muito bonita na apresentação da música, né, de vocês, que fala sobre trocar o mais tarde pelo agora. Uma coisa que eu achei muito legal é porque a gente vive num mundo que a pessoa tá cada vez adiando mais as coisas, tem medo de seguir em frente, né? E por que essa mensagem acabou se tornando algo importante para vocês? Foi justamente nesse sentido, das pessoas não terem medo?
Eu acho que, assim, tem uma questão que eu acho que, peguei da minha experiência, 2, eu vi isso acontecer com muita gente, que é a pessoa postergar. Postergar por medo, postergar... É, básica, eu não tenho outro sentimento para falar, mas eu acho que é realmente medo de seguir em frente, medo de... Às vezes a pessoa tem medo de ver que... Enfrentar a realidade, de ver que ela, às vezes ela... Descobrir que ela não é suficiente, ou descobrir que ela precisa melhorar. Tem muita gente que evita isso. Eu também fui parte disso, e serei novamente no futuro também. Mas é sobre, justamente, tipo assim, cara, tem decisão que... É que nem aquela história não sei se você já viu, falou assim, você quer jogar essa coisa que você deixou na geladeira agora, ou você quer jogar mais tarde? Entendeu? Porque você vai ter que jogar fora ele de qualquer forma, assim. Sim. Então, eu sei, que isso daqui é muito mais fácil de se tomar a decisão do que você fazer uma mudança na tua vida, mas é justamente isso que eu tô convidando, assim. E às vezes não é só uma mensagem para as outras pessoas, mas é uma mensagem para mim mesma, assim, que eu sei que, de novo, eu passei por uma dificuldade, já teria me cantado essa música antes, e passei de novo, e tive que aprender de novo, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa que eu queria falar para outras pessoas e para mim mesma, tá? Eu não quero me botar nessa posição do tipo, agora eu aprendi, não tenho mais nada para aprender, não é isso que eu tô falando, porque eu realmente acho que a gente passa por isso várias vezes. Então, assim, tem coisa que às vezes você tem que separar. Eu falo bastante para minha psicóloga, né? Tipo, eu preciso separar. Meu cérebro sabe, ele só precisa contar pro meu coração. Então, a gente só tem que, tipo, separar, às vezes, o que a gente tá sentindo do que é racional. E ajuda muito você ter essa consciência. Tipo, se o seu racional tá falando, cara, não adianta você postergar isso. Eu sei que você quer, eu sei que você não quer enfrentar, mas posso te falar? Vai doer agora, vai doer no futuro, talvez até mais. Só faz. É Só aquilo, faz. é mais cedo ou mais tarde. Exato. É isso. Exato. Você vai jogar agora ou você vai jogar quando tiver mofado? Ou você, entendeu? O que você vai fazer com essa marmita que tá na geladeira que você não comeu hoje, que você não vai comer amanhã? Certo. Você não vai comer daqui a 2, 3 dias. Você vai tomar uma decisão ou você vai fingir que você vai comer? Então, assim, é engraçado, assim, parece que é sobre uma coisa da geladeira. Aliás, eu devia fazer uma música sobre isso, sobre a coisa da geladeira, que não é sobre a coisa da geladeira. Mas é verdade, assim, eu acho que é... E é engraçado, todo mundo, não importa o quão evoluído você seja, o quanto você faça terapia, todo mundo tem uma grande capacidade de se auto-enganar. Verdade. Acaba que eu concordo com você, porque acaba que a gente é nosso próprio inimigo. A nossa cabeça, ela sabota muito a gente. Mas, assim, de novo, tem lado bom, né? Porque, Sim, assim, tem um lado é bom. sobre você aprender com o processo e tentar se educar. Que eu acho que existe lado bom nisso, né? Que é você vai evoluindo e eu acredito muito nisso. Verdade. E, gente, para terminar, eu sempre deixo uma pergunta mais reflexiva, tem até a ver com aprendizado também. Nossa, Nath, a gente vai fritar o cérebro aqui, ó. Considerando tanto o processo de vozes, né, da criação dessa música, como da banda em si, qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram nessa jornada de vocês? O que vocês acham que vocês mais evoluíram nesse tempo? Nesse tempo todo, no processo de banda, na formação? Sim, no geral. Pessoas. Eu acho que é isso. Acho que é relacionamento com pessoas, né? Acho que o interpessoal. Porque você acaba... É tudo um pouco denso demais, né? Você trabalhar com outros artistas também, todo mundo são muito criativos, né? Gostam de viver intensamente tudo, né? Praticamente. Então, você trocando experiências com as pessoas, eu acho que isso me traz muito crescimento, né? Da vivência das outras pessoas, da energia das outras pessoas, de como eles vivem, de como eles veem a vida também, né? Então, e poder dividir um pouco isso com essa galera toda, enfim, que a gente conheceu e conhece a cada dia e estamos situados agora, eu acho que é muito, que enriquece demais, entendeu? Eu acho que faz parte muito do meu crescimento, do meu desenvolvimento como pessoa e de entender talvez um pouco mais, né, a relação com outras pessoas e a vida das outras pessoas antes de eu voltar a pensar na minha, né? Então, eu acho que fica um pouco para mim
esse período, né, que a gente começou a trabalhar mais forte nessa parte autoral e trabalhar com outros artistas e compositores, enfim, e toda essa rapaziada aí. Eu acho que você foi muito poético, muito bonito, eu vou ser um pouquinho pior. Eu acho que, assim, todo mundo tem suas frustrações. Eu tenho. E artista é o ó. É um poço de colecionar frustrações, assim. E eu tô me colocando nesse bololô também. E eu acho que é engraçado que quando as frustrações, elas começam a se chocar. E não é que o cara tá errado, ou a mina tá errada, ou eu tô errado, não é sobre isso, mas é que começa a se chocar e é um aprendizado, é muito rico, mas é extremamente difícil. É muito diferente de eu estar com o Marcelo, porque assim, eu e o Marcelo, a gente é completamente complementar. Sim. Eu sou um flamingo ambulante, uma paquita, e ele é o Darth Vader encarnado numa pessoa com uma camiseta e um boné para trás. Mas, assim, a gente é super complementar, mas às vezes você se choca com pessoas que são muito parecidas com você, pessoas que têm frustrações muito parecidas com você, porque a gente não tem as mesmas, a gente tem outras. Então, aonde ele tem dificuldade, eu não tenho, e vice-versa. Mas quando você vê uma pessoa que tem a mesma dificuldade que você, e aí aquilo começa a te ferir, e você não está consciente de que aquilo está te ferindo, e você tá na defensiva, e você, de novo, aquele negócio da sua capacidade de se auto-enganar, nunca negligencie isso, cara, é muito, muito alta. Então, assim, você vai sempre se contar qualquer história para falar do porquê que você tá certa e a outra pessoa tá errada. Mas quando você sai disso, você fala, cara, talvez eu não tivesse tão certa assim. E aí, assim, é muito, muito difícil. Mas é aí que a gente vira outra pessoa, assim, de verdade. Você vira outra pessoa com essas dificuldades. Então, foi horrível. Eu quis, me afogar na privada várias vezes, mas foi incrível e é legal de olhar para trás assim e falar, cara, e tá todo mundo tudo bem, entendeu? Todo mundo evoluiu nessa história. Isso é muito gratificante. Você encontra depois de muito tempo e fala, cara, nossa, foi difícil, foi foda, não sei o que, mas puta, valeu a pena e a gente tem esse laço, e você cria esse laço de dificuldade, de frustração, mas que virou uma admiração. É muito gratificante, assim. Mas... Então, gente, obrigado novamente. Adorei conhecer vocês dois. E para quem quer acompanhar a banda, quer ouvir a música de vocês, onde é que vocês estão? Plataformas, redes sociais, onde é que a gente encontra vocês? Tá em tudo quanto é lugar, cada um lugar um pouco. Instagram, Nuno Oficial, né? Acho que tem tudo lá, @Nuno Oficial. A gente tem nosso canal no YouTube também, Banda Nuna também, que tem os clipes, né? Que já passa, o Spotify é Nuna. Enfim, mas no Instagram ali você acaba encontrando tudo, site, YouTube, enfim, tudo, tá tudo ali. E a gente tem também a loja de roupa, né? Que a gente faz chama Nuna Nassimbene, que é o meu sobrenome, nossa, que criativa, né? Pessoa tão criativa. E aí a gente faz peças customizadas pra gente, né? E aí para outras pessoas. Então tem muitas histórias legais, assim, de gente que fala, eu queria fazer uma peça, assim, com tema de, sei lá, viagens, e aí é muito legal a gente construir, tá passando mal outro dia, agora que não chegou o correio, não entregou o negócio que era para uma noiva, eu falei, gente, nossa, tava passando mal. Aí eu fiz o noivo ir buscar no CDD de Cascavel, ele sabe quem ele é, eu falei, gente, a gente tava passando mal, mas assim, é muito gratificante, porque você começa a conhecer histórias, assim, muito diferentes, assim, dá uma bagagem muito legal. E você passa a fazer parte da história das pessoas. Isso Nossa, total, assim, e você vira amigo, assim, porque o cara, ele fala assim, chegou aqui no CDD de Cascavel, etc, falou assim, é melhor você pegar essa encomenda, porque senão eu vou entregar isso de bike para você, não quero nem saber. Aí eu começo a ser mal criada também com os clientes, porque eles começam, você troca tanto, que você começa a ficar amigo, assim, é bem legal, é bem legal. Verdade, gente. Obrigado novamente. Muito obrigada. Obrigado a você, viu, Lucas? Valeu. Oi? Foi.